Seja muito bem-vindo ao canal Reforma e Teologia. Aqui quem fala é Caleb Elias de Carvalho Barbosa. E estamos dando continuidade à nossa série especial intitulada Por que o cristão não pode ser maçom? No vídeo de hoje, entraremos em um terreno muitas vezes ignorado, as implicações éticas e eclesiásticas da participação na maçonaria. Após termos analisado a natureza religiosa da maçonaria no primeiro vídeo, suas profundas incompatibilidades teológicas no segundo, precisamos agora observar os desdobramentos práticos e eclesiais que envolvem o comprometimento de um cristão com a loja maçônica. É importante afirmar desde já que a fé cristã não é apenas uma confissão teórica, mas uma cosmovisão que orienta todo o viver, inclusive a forma como nos relacionamos com instituições, compromissos e estruturas humanas. Nesse sentido, a maçonaria representa não apenas uma negação doutrinária do cristianismo, mas também uma ruptura ética e eclesiástica com o corpo de Cristo. Este vídeo mostrará como o envolvimento com a maçonaria compromete a ética bíblica e constitui um escândalo público e contrário ao testemunho cristão no mundo. Vamos, portanto, analisar como a palavra de Deus nos chama à separação do erro, à integridade ética e à submissão ao senhorio de Cristo também na esfera da comunhão eclesiástica. Bom, desde já, peço sua inscrição e sua curtida e compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas. Bom, um dos aspectos mais problemáticos da maçonaria, do ponto de vista ético, factual, bíblico e eclesiástico, é a exigência de juramentos secretos, nos quais o iniciado se compromete a ocultar informações sobre os ritos, os graus, as palavras de passe e até mesmo sobre os próprios membros da ordem. Tais juramentos são feitos com fórmulas de invocação que apelam a um grande arquiteto do universo e incluem penalidades simbólicas severas caso o juramento seja quebrado. Essa prática, à luz da Escritura, representa uma clara violação da ética factual bíblica da verdade. Em Mateus 5, 33 a 37, o Senhor Jesus corrige o uso distorcido dos juramentos e ordena: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Mateus 5, 37. Cristo ensina que os filhos do reino devem ser conhecidos por sua transparência, integridade e veracidade em todas as palavras e ações. O reino de Deus é fundado na verdade revelada, e não em segredos, códigos ocultos ou votos que exigem silêncio absoluto em relação a práticas duvidosas. Além disso, em uma ética pactual, os crentes vivem sob aliança com Deus e com a comunidade da fé. A lealdade é devida a Cristo e à sua igreja, não a sociedades paralelas com seus próprios pactos secretos e compromissos paralelos. Fazer um juramento secreto a uma organização que não reconhece o senhorio de Cristo e que estabelece seus próprios termos de lealdade e fidelidade é um ato de infidelidade ética e espiritual. A Escritura nos chama a andar na luz. 1 João 1,7. A confessar a verdade com os lábios. Romanos 10, 9 a 10. E a viver com integridade diante de Deus e dos homens. Provérbios 10, 9. Juramentos secretos são, por sua própria natureza, contrários ao fundamento legal do reino.
e colocam o cristão em grave conflito com sua identidade como servo da verdade. Portanto, o compromisso maçônico, por meio desses juramentos ocultos, quebra a ética do pacto cristão, obscurece o testemunho público da fé e viola o mandamento de andar na verdade. Um aspecto, muitas vezes, é, negligenciado, mas absolutamente central para uma análise cristã da maçonaria é sua atuação como rede de influência nas esferas civil, política e econômica. A maçonaria não é apenas uma associação de caráter filosófico ou fraterno. Ela age como um corpo de poder que articula decisões, favorece alianças e interfere diretamente nas relações sociais, empresariais e estatais, por meio de conexões internas e acordos informais entre seus membros. Essa estrutura cria um sistema paralelo de lealdades que funciona à margem do bem comum e da justiça bíblica no que concerne ao âmbito público. Nas palavras do Senhor em Deuteronômio 16:19, não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Ao favorecer irmãos maçônicos em licitações, nomeações políticas, negociações empresariais ou julgamentos, cria-se um ambiente de nepotismo institucionalizado, onde a lei de Deus é trocada pela fidelidade a um sistema oculto de privilégios. Isto é um grave pecado social. Conforme a ética bíblica revelada, as esferas de autoridade, família, igreja e Estado devem operar sob a soberania de Deus e em sujeição à sua lei. Romanos 13, 1 a 4. Salmos 2, 10 a 12. Além disso, a maçonaria frequentemente milita por agendas políticas e sociais que são explicitamente anticristãs ou humanistas. Relativismo moral, globalismo secular, ecumenismo, políticas que contradizem a lei de Deus e filosofias que atacam o senhorio de Cristo sobre as nações. A influência maçônica em altos cargos civis e tribunais, portanto, coloca os ditos cristãos que participam da ordem em direta cumplicidade com obras das trevas ou formas de rebelião contra a lei de Deus, tornando-os traidores do reino de Cristo na esfera pública. A lei bíblica exige justiça verdadeira, imparcialidade, transparência e lealdade exclusiva a Deus, não aos pactos de sociedades ocultas. Um cristão que participa da maçonaria e usa sua influência maçônica para obter ou conceder vantagens civis ou políticas está profanando o nome de Deus, oprimindo o próximo e corrompendo as instituições públicas. Por essa razão, a aliança cristã é inconciliável com a rede maçônica de influência oculta. Cristo é rei também sobre os negócios, sobre os parlamentos e sobre os tribunais. E todo cristão deve agir submisso a essa soberania. A atuação da maçonaria transcende os limites das lojas locais e dos rituais simbólicos e se estende a uma ampla rede de influência em decisões políticas e geopolíticas de proporções mundiais. A ordem maçônica, especialmente em suas esferas superiores, como os ritos escoceses, o Grande Oriente e a franco-maçonaria internacional, tem sido apontada por diversos autores e estudiosos como um dos principais bastidores por detrás de eventos revolucionários e transformações civilizacionais nos últimos séculos. Diversas revoluções marcantes da história moderna, como a Revolução Francesa,
a Revolução Bolchevique russa, a independência de Polônia, a ascensão de sistemas seculares e o próprio movimento iluminista tiveram forte inspiração maçônica, tanto em suas filosofias quanto em seus agentes ativos. Gustavo Barroso, notável intelectual e historiador brasileiro, dedicou diversas obras a denunciar o papel da maçonaria e do ocultismo internacional nos bastidores da política internacional, destacando suas conexões com o judaísmo místico e com o projeto de uma nova ordem mundial. E segundo o que é apontado por alguns, esse projeto anticristão globalista, né, da nova ordem mundial é chamado nas lojas do Grande Oriente de República Maçônica Universal. Gravem bem esse termo, né, esse nome. República Maçônica Universal. Uma das obras mais emblemáticas nesse contexto é Os Protocolos dos Sábios de Sião. Embora envolta em polêmicas sobre sua origem, essa obra apresenta uma visão clara de um plano místico de dominação mundial arquitetado por uma elite ocultista, cuja engrenagem operacional se dá, em boa parte, por meio da maçonaria. Nela é demonstrado que a maçonaria, ou a franco-maçonaria, né, seria um grau superior da maçonaria, né, seria um instrumento secreto para preparar o mundo para a submissão aos princípios de uma elite mundial anticristã, controladora e destruidora dos fundamentos do cristianismo. Esses documentos, bem como outras obras similares, sugerem que a maçonaria age como braço ideológico e político de uma religião humanista ou anticristã, que busca substituir a soberania de Deus pela soberania do homem, do Estado e da elite internacional. O objetivo último desse sistema, como revelado tanto por críticos cristãos quanto seculares, seria a subversão da ordem bíblica e a preparação para um governo mundial contrário à lei de Deus. Essa atuação globalista e conspiratória coloca em evidência o profundo conflito entre a ética bíblica da verdade, justiça e soberania de Cristo, e a prática maçônica de manipulação, dominação e segredo. É por isso que o cristão fiel não pode, de modo algum, se associar a uma estrutura que coopera com filosofias, ideologias, objetivos e estratégias que desafiam, que atacam abertamente a palavra de Deus e contribuem para um cenário mundial de rebelião contra Cristo. Conforme o Salmo 2 declara: por que se enfurecem ou se amotivam? Desculpe. Por que se enfurecem ou se amotinam os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Aquele que habita no céu se rirá. O Senhor zombará dele. Salmos 2, 1 a 4. A maçonaria é um dos instrumentos dessa conspiração mundial pagã ou contra o ungido do Senhor. E todo cristão comprometido com o reino de Deus deve rejeitá-la e denunciar sua atuação, tanto nos bastidores do poder, quanto nas camadas visíveis da sociedade. Essa estrutura de influência e dominação internacional não apenas opera por meio de revoluções e
transformações políticas, mas também visa a construção de uma ordem geopolítica unificada, alinhada com os princípios humanistas ou anticristãos e esotéricos. Bem, o que muitos analistas políticos chamam de nova ordem mundial, um projeto de reestruturação mundial dos sistemas de governo, economia e cultura, é, segundo o que alguns dizem, identificado dentro das esferas internas da maçonaria, particularmente nas lojas do Grande Oriente, como a realização de um ideal conhecido como a República Maçônica Universal, né, que já foi mencionado anteriormente no vídeo. Esse ideal maçônico de uma república universal não é meramente uma utopia fraternal e simbólica. Ele representa um sistema mundial baseado na centralização do poder, no ecumenismo religioso, no relativismo moral e na rejeição da soberania de Deus sobre as nações. Os próprios discursos e textos internos de algumas ordens maçônicas revelam a intenção de formar uma só humanidade unida sob os princípios maçônicos de liberdade, igualdade e fraternidade, não com base na verdade bíblica, mas em um sincretismo espiritual, filosófico e político. Na visão de alguns estudiosos, como Gary H. Kass, em sua obra A Caminho da Ocupação Global, a nova ordem mundial é nada menos que a concretização progressiva de uma agenda maçônico-globalista, cujo objetivo é consolidar um governo mundial sob a liderança de uma elite iluminada e espiritualmente iniciada. Em outros termos, trata-se da imposição de uma religião e moralidade humanista e gnóstica à escala internacional, com a eliminação progressiva da influência do cristianismo bíblico nas instituições públicas e na legislação dos povos. É por isso que a maçonaria é incompatível com o cristianismo. Ela é, em sua estrutura e propósito mais profundo, uma oposição ao senhorio de Cristo sobre as nações e uma das ferramentas de Satanás para criar um mundo com uma falsa unidade e uma falsa luz. A nova ordem mundial é a concretização progressiva de uma agenda pagã maçônico-globalista que visa consolidar um governo mundial sob a liderança de uma elite iniciada, espiritualmente rebelde contra Deus. Obras como os Protocolos dos Sábios de Sião, ainda que controversas, apontam para essa mesma intenção, a manipulação das estruturas sociais, econômicas e políticas mundiais por meio de sociedades secretas e ordens esotéricas, com o objetivo de remodelar o mundo segundo o padrão do homem e não segundo o padrão de Deus. No entanto, ao contrário da escatologia pessimista de muitos, a esperança cristã bíblica é a vitória do reino de Deus na história. Conforme Apocalipse 11:15 afirma, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E isso já é realidade desde a ascensão de Cristo. Portanto, mesmo que a maçonaria e movimentos similares tentem se colocar como forças mundiais de influência, o cristão vive na certeza da vitória de Cristo sobre todas essas estruturas. Nosso papel é proclamar a verdade, viver de forma santa e denunciar essas obras infrutíferas das trevas. Efésios 5:11. Confiando que o reino de Deus continuará crescendo até que a terra se encha do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11:9. Ao longo
da história da Igreja Reformada, a maçonaria nunca foi tratada como uma questão secundária ou meramente opinativa, mas sim como uma questão de disciplina eclesiástica séria, por seu caráter doutrinário, ético e espiritual incompatível com a fé cristã reformada. Em diversas denominações históricas, a filiação maçônica tem sido motivo legítimo de censura, suspensão ou excomunhão, dada sua oposição aos princípios fundamentais da fé bíblica. A Confissão de Fé de Westminster, embora não mencione diretamente a maçonaria, pois ela ainda não tinha a proeminência que alcançaria nos séculos seguintes, fornece os fundamentos doutrinários para a rejeição clara de qualquer sociedade ou prática que viola a exclusividade do culto a Deus, promove o sincretismo religioso, relativiza a verdade, introduz juramentos secretos não autorizados pelas Escrituras. Né? Veja no capítulo 22, né, dos parágrafos 3 a 4, sobre juramentos lícitos. No 21, né, parágrafos 1 a 2, sobre o culto a Deus. A ética pactual bíblica, baseada na verdade revelada, inviabiliza qualquer envolvimento com estruturas ocultas que operam fora da luz da palavra de Deus. João 3, 19 a 21. Mateus 5, 33 a 37. No século XIX, por exemplo, a Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos, influente na tradição reformada, tomou decisões claras de disciplina contra membros que persistissem em associações maçônicas, declarando publicamente a incompatibilidade entre a maçonaria e o cristianismo bíblico. Entre os batistas reformados, os luteranos confessionais e mesmo segmentos da igreja anglicana, mais fiel às escrituras, a farta documentação, resoluções e pronunciamentos eclesiásticos condenando a maçonaria, reconhecendo que ela representa um sistema religioso concorrente com o cristianismo, com seus próprios ritos, doutrinas, símbolos, cultos e visão de mundo. Diversos símbolos maçônicos, como o olho que tudo vê, o esquadro e o compasso, os altares e os juramentos a um grande arquiteto do universo, são abertamente interpretados no meio reformado como idolatria ou sincretismo, uma negação prática da fé cristã, conforme os mandamentos da lei de Deus. Mais recentemente, o Sínodo da Igreja Presbiteriana Conservadora reafirmou a exclusão de membros envolvidos com a maçonaria, e o Catecismo Maior de Westminster, ao expor o primeiro e o segundo mandamentos, fornece fundamentação suficiente para a proibição de qualquer forma de associação religiosa ou secreta que comprometa a lealdade exclusiva a Cristo. Portanto, a posição histórica reformada é clara. A maçonaria, como organização, ensinos e práticas, é incompatível com a fé cristã e sujeita à disciplina eclesiástica. A Igreja fiel deve continuar zelando por sua pureza doutrinária e ética, exortando com amor e firmeza todos aqueles que se envolvem com tais práticas a abandonarem esses caminhos e a se submeterem plenamente ao senhorio de Cristo e à comunhão dos santos na luz. Um dos elementos mais fortes no testemunho cristão contra a maçonaria vem de ex-maçons que, ao serem regenerados pelo Espírito Santo e abraçarem o verdadeiro Evangelho de Cristo, abandonaram completamente as lojas e denunciaram
seus ensinos e práticas como anticristãos. Esses relatos são valiosos não apenas como testemunho pessoal, mas também como evidência prática da oposição radical entre a fé bíblica e a religião maçônica. Vários desses ex-maçons, ao experimentarem a graça transformadora de Deus, reconheceram que os ritos, juramentos e estruturas da maçonaria estavam enraizados em um sistema de crenças místicas, sincretistas e gnósticas, que ocultavam a verdade de Deus sob símbolos ambíguos, ensinamentos esotéricos e uma falsa promessa de iluminação. Um exemplo notável é o do ex-maçom evangélico americano Jack Harris, autor da obra Muito Tempo no Sol, que denunciou publicamente o engano que viveu dentro da maçonaria por anos, até encontrar a luz da palavra de Deus. Em suas palavras, ele declara que os juramentos feitos dentro da loja violam os princípios do Evangelho e colocam o homem sob servidão espiritual a poderes ocultos, contrários ao senhorio de Cristo. Outro nome relevante é o de William Schnobland, autor das obras Lúcifer Destronado e Maçonaria do Outro Lado da Luz, nas quais ele relata sua trajetória de envolvimento profundo com a maçonaria e outros movimentos ocultistas, até ser libertado pelo Evangelho. Schnobland mostra como a maçonaria é uma porta de entrada para o esoterismo, a gnose e o misticismo disfarçado de filantropia e fraternidade universal. No contexto brasileiro, diversos testemunhos também circulam em igrejas, vídeos e livros, nos quais irmãos regenerados contam como a maçonaria exige uma lealdade e concorre diretamente com a lealdade a Cristo, impondo silêncio, sigilo e uma mentalidade de casta espiritual elitista que contradiz os valores do reino de Deus. O relato comum entre eles é o de que o arrependimento sincero os levou a romper com os votos feitos dentro da loja, reconhecendo que tais juramentos foram pecaminosos e idólatras. Tais testemunhos corroboram as afirmações doutrinárias da tradição reformada e mostram de maneira vívida que a incompatibilidade entre cristianismo e maçonaria não é apenas teórica ou confessional, mas existencial e espiritual. Onde a luz do evangelho brilha, as trevas do ocultismo e da falsa religião precisam ser abandonadas. Assim, o cristão deve ouvir atentamente essas vozes, não com medo ou superstição, mas com discernimento, reconhecendo que o Espírito de Deus liberta os que estavam cativos. Chama a separação das obras das trevas, Efésios 5:11, e conduz ao caminho da obediência a Cristo como o único Senhor. Diante de tudo o que foi apresentado neste vídeo, fica evidente que a maçonaria não é apenas incompatível com os fundamentos teológicos da fé cristã, mas também com a ética bíblica e a estrutura da Igreja de Cristo. Seus juramentos secretos, seu envolvimento em redes de influência que atuam de forma oculta na sociedade, seu impacto sobre esferas civis e políticas de forma que contradiz a lei de Deus, bem como seu antagonismo prático à luz da ética do reino, tornam a maçonaria não apenas uma associação perigosa para o cristão, mas um verdadeiro escândalo à fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. A Igreja, como coluna e baluarte da verdade, tem o dever de proteger a pureza doutrinária e prática de seus membros, aplicando a disciplina quando necessário. O testemunho de irmãos que foram libertos da maçonaria
é uma poderosa evidência da graça de Deus que ilumina corações e os chama para fora das trevas. Este vídeo sirva como alerta, edificação e chamado à fidelidade ao Senhor Jesus Cristo, o único Senhor digno de toda nossa lealdade, temor e adoração. Pessoal, é isso. Vamos ficando por aqui. Eu agradeço sua atenção por ter assistido o vídeo até o final. Caso ainda não seja um inscrito, se inscreva, deixe seu like, né, sua curtida, comente e compartilhe este vídeo com o maior número possível de pessoas, principalmente com aqueles que se dizem cristãos, né, se consideram cristãos, mas vão a encontros em lojas maçônicas, né, em lojas secretas. Bom, é isso. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.